Olá, rapaz! Na última aula, no tópico 1, aprendemos que salvação significa libertação da escravidão do pecado e que essa libertação foi conquistada por meio da morte de Cristo na cruz. Como está escrito em Efésios 1,7, que diz: Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós com toda sabedoria. E nesta aula de hoje, no tópico 2, vamos falar sobre a necessidade da salvação. Vamos entender por que precisamos ser salvos. Que o Senhor nos ilumine. A origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo? Como isto aconteceu? Gênesis 1, 26 e 27 diz: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim para cuidar dele, e deu a ele várias instruções. Disse que ele podia comer de todo fruto, menos daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse que se ele comesse, certamente morreria. Essa regra de Deus era para provar a obediência de Adão. Feito à imagem de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, o homem possuía livre-arbítrio. Estava capacitado para discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Não era um robô nas mãos do Todo-Poderoso. Obediência incondicional foi a exigência única imposta à criatura humana. Enquanto obedecesse, viveria. Todavia, apesar de desfrutar as delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem, tentado por Satanás, pecou e foi destituído da presença de Deus. Sendo a semelhança de Deus, o homem podia escolher entre obedecer e desobedecer. Ele não era como um robô, que faz o que o dono quer sem poder decidir. A única coisa que Deus queria que ele fizesse era obedecer, e enquanto obedecesse, viveria. Mesmo desfrutando de todos os privilégios no jardim, escolheu ceder à tentação e comeu o fruto. Por isso foi retirado da presença de Deus. A herança do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. A Bíblia deixa bem claro que todos pecam e por isso precisam da presença de Deus. Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Nova tradução na linguagem de hoje. O pecado entrou por meio de Adão, e o pecado que Adão cometeu trouxe consigo a morte. E como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Não existe ninguém aqui nesse mundo que não peque. E essa foi a herança que o pecado deixou a todos os homens, a morte eterna. Mas por que todos pecaram? Aprendemos que o pecado entrou no mundo através do casal Adão e Eva, e como representantes da raça humana, eles transmitiram a toda a sua descendência a inclinação ao pecado e a condenação da morte eterna. Todos pecaram porque somos descendentes de Adão e Eva. Por eles entrou o pecado no mundo, e porque somos seus descendentes, temos a semente do pecado em nós. Todos nós nascemos com a inclinação a desobedecer a Deus. Necessitamos da salvação porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então agora podemos entender por que necessitamos da salvação. Porque todos pecaram. Toda iniquidade nos torna pecadores e nos afasta de Deus. Portanto, todos os pecados levam à morte. Não podemos classificar os pecados como pequenos ou grandes,
porque não existe pecadinho e nem pecadão. Todos eles nos separam de Deus, mas todos podem ser perdoados. Não importa a gravidade do pecado, todos podem ser perdoados. A frase em Romanos 6,23, o salário do pecado, significa literalmente o salário pago pelo pecado. É como se o pecado fosse o patrão, e esse patrão pagasse ao seu funcionário o salário merecido, que é a morte. E aí esse versículo em Romanos continua dizendo que Deus dá a vida eterna como um presente gratuito, quando temos união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o pecado paga com a morte, mas Deus paga com a vida eterna por meio de Jesus. Conclusão. Vimos nesta aula que com a desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte eterna. Todos pecaram porque nascemos com a inclinação a desobedecer a Deus, e isto herdamos de Adão. Por isso necessitamos da salvação, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Sendo descendentes de Adão, nascemos com a semente do pecado. Por isso sempre nos inclinamos em desobedecer a Deus. E a herança que o pecado nos dá é a morte eterna. Todos necessitamos da salvação, porque todos pecaram. Mas existe uma saída, uma solução para esse problema. Quando nos unimos a Cristo, Deus nos dá como presente gratuito a vida eterna. No próximo vídeo iremos aprender como escapar da condenação da morte eterna. Até lá, se Deus permitir, fica na paz.